Esse vídeo não vai ser um vídeo fácil de gravar, mas estou fazendo e farei sem muita preparação, sem muito roteiro. Esse vídeo é uma despedida. Esse vídeo marca o fim de um ciclo na minha vida. Esse vídeo é o meu adeus ao tênis. E embora possa parecer de alguma forma alguma prepotência da minha parte, pois eu represento muito pouco para o mundo do tênis, mas o tênis representou muito para a minha vida, principalmente nos últimos 10 anos. E eu comecei esse canal aqui 7 anos atrás, retomei há alguns meses. E para honrar esse percurso, eu venho aqui gravar esse depoimento e tentar elaborar e comunicar algumas coisas aqui através dessa minha decisão. E desde que eu iniciei esse canal, desde que eu retomei esse canal, eu recebi muitas mensagens, muitos avisos de pessoas que se importam comigo, com certa preocupação com relação ao meu estado. E eu mencionei várias vezes que eu vinha passando por um momento difícil. Recentemente, após muita resistência, eu diria que anos de resistência, eu fui me consultar com uma médica e um médico, psiquiatras. E foi muito difícil para mim assumir para mim mesmo que eu tinha um quadro depressivo, que eu precisava me tratar. E esse processo aqui desses vídeos tornou isso muito, muito evidente. Então eu comecei esse processo de cura e tratamento. E não tem sido fácil. Eu tenho passado por momentos muito desafiadores para mim. E o mais difícil para mim, atualmente, é olhar, lembrar, ter notícias de comportamentos meus, coisas que eu falei, coisas que eu fiz, coisas que eu pensei, coisas que eu não fiz, e que estavam totalmente desconectadas do que eu tenho de melhor, do que eu tenho, do amor que eu tenho em mim, do amor que eu tenho pela vida, do amor que eu tenho pelas pessoas. E o momento muito marcante, o momento que essa decisão veio à flor da pele, aconteceu no último domingo. Eu fui assistir a um filme chamado Ouroboro, que é um documentário sobre o processo de teatro que acontece nas escolas Waldorf no 8º e no 12º ano.
Então, assim, um parênteses aqui para eu contar um pouquinho da minha história. Eu fiz faculdade de cinema. E eu me formei 24 anos atrás. E eu abandonei totalmente esse lado da minha vida. Mas isso era uma coisa que era muito... Eu vivi com muita intensidade isso. E nessa época, na época que eu estava terminando a faculdade, eu dirigi 2 curtas-metragens e principalmente o segundo me levou para muitos lugares. Foi um filme que foi exibido em muitos festivais no Brasil e na Europa e na América Latina. E quando eu soube desse filme Ouroboro, que estava sendo exibido aqui em Florianópolis, está sendo exibido essa semana aqui em Florianópolis, eu perguntei quem era o diretor e a minha amiga que estava me contando do filme falou: Pablo Lobato. Na hora me veio assim uma lembrança, uma memória que eu conhecia ele dessa minha época de estudante e realizador de filmes. Então me tocou muito aquilo assim. Eu tinha uma lembrança de que eu convivi com ele, que era uma pessoa com quem eu tinha uma afinidade, com quem, enfim, me trouxe uma coisa muito boa, assim, essa lembrança. Isso é só um parênteses. Eu fui assistir o filme no domingo à noite, eu, a Flávia, minha esposa e os nossos 4 filhos. E acho que quase todo mundo hoje conhece, ou pelo menos ouviu falar da série Adolescência, que estreou no Netflix há pouco tempo. E eu assisti os 13, eu parei no início do 3º episódio. Eu não assisti até o fim. Mas é uma série que mexe muito, é uma série que, enfim, fez todo esse barulho que fez. E ela traz uma situação assim que é um problema, uma coisa assim... É muito angustiante acompanhar o que se passa naquela série. E esse filme é exatamente, outro dia, o meu último vídeo, acho que eu falei de polaridade, né? Eu falei de polaridade. É exatamente o oposto. É um filme que retrata jovens da mesma faixa etária, mas que estão absolutamente em outro lugar, fazendo outras coisas. Enfim, ele é exatamente a salvação que o filme, que a série Adolescência é a solução, né, para os problemas apresentados pela série Adolescência. E foi mexendo. Enquanto eu estava assistindo ali, eu fui ficando emocionado. É lindo o filme. E acho que eu já falei aqui nesse vídeo agora, mas não estar em contato com a minha essência tem sido muito difícil para mim. E o próprio filme mostra, porque nós temos 4 filhos de escola Waldorf. A Cora, nossa filha mais velha, já está no 8º ano dela na escola, contando o maternal, o jardim. Então, há 8 anos eu frequento, participo da comunidade, de 2 comunidades de escola Waldorf. Eu nunca assisti às montagens, nem de 8º nem de 12º ano. Então eu fico pensando, onde eu estava? Onde eu estava? Isso é uma pergunta que eu tenho feito assim, quando eu tenho algumas notícias da minha vida. Onde eu estava que eu não estava presente na minha vida? E o filme mostra a montagem, documenta a montagem do Grande Sertão Veredas, feito pelo 12º ano, e agora eu acho que da Flauta Mágica, feito pelo 8º ano. E estava muito intenso para mim assistir aquilo, e no final do filme aparece uma aula, a última aula do professor de geografia, que ele fala
para aqueles alunos que estão se despedindo né, estão encerrando esse ciclo na vida. Ele fala do que, se não me engano, é isso, mas do que diferencia o ser humano dos outros seres da natureza. E ele fala algo sobre estar ereto, né? E ele fala, e ele faz uma comparação ali, ele fala alguma coisa sobre competição e colaboração. Naquele momento, quando eu escutei ele falar isso sobre competição, me veio uma dor assim, de pensar o quanto eu investi de energia, de tempo nesse mundo competitivo. E eu quero dizer que, assim, isso que eu estou falando aqui, esse meu movimento, é um movimento muito pessoal. Eu estou me expondo aqui, mas isso não é um julgamento. Eu não quero que quem... Eu tenho muitos amigos, fiz muitos amigos nesses últimos 10 anos, nesse mundo, e aprendi muito com tudo que eu vivi. Então, isso não é... Enfim, é uma decisão minha. Mas quando eu escutei aquilo, naquele momento já me veio essa decisão. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais gastar meu tempo, minha energia. Eu quero atuar no mundo a partir do amor, a partir da minha luz. Isso ficou muito forte. E voltando, começando a semana, eu tenho 2 cachorros, eu estou tendo algumas dificuldades com eles têm muita energia. E uma coisa que eu fiz no ano passado foi correr com os cachorros. E eu corri muito ano passado, e eu até achei curioso, porque numa dessas consultas com um dos psiquiatras, ele me falou que um dos melhores exercícios para quem sofre de depressão é a corrida. Achei curioso que o ano passado eu me dediquei muito à corrida, e desde o final do ano passado eu voltei a me dedicar ao tênis, e me veio essa coisa assim de sair para correr. Eu não tinha corrido nenhuma vez esse ano de 2025, eu saí para correr com os cachorros. E foi muito bom. E nessa corrida me veio, né, me fortaleceu essa decisão. Eu cheguei em casa, eu tinha uma mensagem da Flávia, minha esposa, e ela me perguntando, falando assim, eu não sei onde você está, acho que você foi jogar tênis, e falou, me deu um recado que ela precisava dar. E eu respondi, logo em seguida eu respondi a ela, eu não fui jogar tênis, eu fui correr, e eu vou parar de jogar tênis. Então esse foi o primeiro anúncio que eu fiz, né, sobre essa minha decisão. E logo em seguida, instantaneamente, chegou uma mensagem do Fabrício, um amigo meu, que foi ele que me levou de volta para o tênis em 2011, através da Flávia. Ele era vizinho da Flávia, e ali eu e a Flávia, a gente estava começando o nosso namoro, e nesse início de namoro eu falava muito para ela do quanto jogar tênis, quanto eu gostava de jogar tênis, e eu estava sem jogar tênis naquele momento, e ela falou, vou te apresentar um amigo. E a partir dali eu voltei a jogar tênis, e o tênis virou uma das coisas mais importantes da minha vida. Ontem, assim que eu falei isso para a Flávia, falei que eu tinha parado de jogar tênis, chegou uma mensagem do Fabrício. A mensagem começava assim. Ele me chama de Bob. Ele falou, Bob, a vida é maravilhosa. Isso aí já foi assim uma coisa que me acendeu. E ele me contou
que ele mora num apartamento, ele adora esse apartamento e o proprietário do apartamento pediu o apartamento de volta. E quando ele recebeu essa notícia, ele ficou: caramba, o que eu vou fazer? Só que ele pediu o apartamento de volta e ofereceu para ele trocar pela casa em que ele, o proprietário, mora, que é uma casa incrível. E segunda-feira ele está de mudança. E foi muito simbólico para mim receber essa mensagem do Fabrício, desse fim desse ciclo para o início de um novo ciclo dele nessa nova casa, no momento em que eu comunico ao mundo o início, o fim desse meu ciclo no tênis. E uma coisa que eu não falei aqui, e que também, e nesse momento eu fui buscar o significado de Ouroboro. Eu sabia que era uma serpente que come a própria cauda, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Ouroboro é um conceito simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a própria cauda. Ouroboro costuma ser representado pelo círculo, o que parece indicar, além do eterno retorno, a espiral da evolução, a dança sagrada de morte e reconstrução. Ouroboro simboliza o ciclo da evolução voltada para si mesmo. O símbolo contém as ideias de movimento, continuidade, autofecundação e, em consequência, eterno retorno. Simbolizam a alma elevada, extasiada no nirvana, luminosamente entelequiada. A forma circular do símbolo permite ainda a interpretação de que a serpente figura o mundo infernal, enquanto o mundo celeste é simbolizado pelo círculo. A roda da existência é um símbolo solar, na maior parte das tradições. Ao contrário do círculo, a roda tem certa valência de imperfeição, reportando-se ao mundo do futuro, da criação contínua, da contingência, do perecível. Eu achei incrível isso. E então tudo isso me fortaleceu nessa tomada de decisão, nesse movimento. Então eu venho aqui agradecer a todas as pessoas com as quais eu convivi nesses anos. Eu venho agradecer a todo mundo que me acompanhou por aqui. Já no último vídeo eu não falei sobre tênis, eu já estava com isso em mim, isso não estava claro, mas eu não sei se eu vou continuar com esse canal. Se eu continuar, eu não vou continuar falando sobre tênis, provavelmente eu vou mudar o nome do canal. Então, quero agradecer a todos por todas as mensagens que eu recebi. Quero agradecer a todos que acompanharam essa pequena trajetória. Eu quero também deixar um recado aqui que, assim, como eu falei, durante muito tempo, muitas pessoas me falaram, me comunicaram, me tentaram alertar pela observação que elas faziam de mim, de que eu precisava buscar ajuda. E eu demorei muito para escutar, para tomar alguma providência. E nessa demora eu percebo que eu causei alguns danos, algumas dores a mim e a pessoas que me amam, que se preocupam muito comigo. Então, ao mesmo tempo que eu peço perdão e desculpas pelas dores e pela minha ausência de mim mesmo, pela minha inconsciência, ao mesmo tempo eu também me perdoo porque, enfim, as coisas... Eu escutei uma frase a semana passada que para mim fez muito sentido,
que é a vida não erra. Então, eu acredito que eu tive que passar por tudo que eu passei para que eu esteja, para que eu estivesse, para que eu esteja, para que eu venha aqui hoje sentir e falar de tudo que eu estou sentindo, de tudo que eu estou passando. Então, um recado para que se isso estiver acontecendo com você, talvez, e se for possível, porque para mim não foi possível, só foi possível no momento em que eu já não poderia mais continuar. Mas enfim, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Então, para encerrar esse vídeo, para encerrar esse ciclo, eu quero trazer essa meditação de hoje, do livro O Trovão e o Vento, que eu tenho feito, tem me ajudado muito nesse momento, que é a meditação do poder... Não, desculpa, não é essa. É a meditação... A sagrada missão da morte. Uma vida decompõe-se. Desculpa, antes eu vou falar, acho que eu não falei com clareza, é o livro O Trovão e o Vento, do Cacaverá, e está no capítulo Os Cânticos do Fogo Sagrado, que são meditações, são 21 meditações. Essa é a meditação 10, a sagrada missão da morte. Uma vida decompõe-se quando ela dá lugar a um novo momento de si mesma. Essa gloriosa transformação, a essa gloriosa transformação dá-se o nome de morte. No entanto, essa palavra está repleta de medo e desinformação. Grande parte da humanidade confunde morte com aniquilação, quando na verdade ela é a deusa da passagem, do desagrupamento da matéria tecida de sonhos e crenças. É o momento em que a natureza interna do ser se refaz, indo preparar-se para novas possibilidades. Cada ser encantado, cada elemental que constituiu o corpo físico retorna à sua natureza. O que é da terra retorna à terra. O que é da água retorna à água. O que é do ar retorna ao ar. O que é do fogo retorna ao fogo. No entanto, a consciência que se utilizou das vestes corporais que os seres da natureza teceram, muitas vezes está repleta de memórias, crenças, hábitos difíceis de serem libertos, para que ela retorne à sua verdadeira essência luminosa. É por isso que urge estudar, compreender e integrar a natureza ancestral do ser e viver de acordo com a sua luz.